quando nós olhamos para um processo educativo e quando nós falamos em educação, tendencialmente a maior parte das pessoas assumem até ao 12º ano, um ensino obrigatório, ou faculdade, universidade, e depois umas franjas já vão à pós-graduação, ao doutoramento, etc. Mas, de facto, existe cada vez mais uma necessidade de um lifelong learning, ou seja, um percurso educacional ao longo da vida. E esse percurso educacional, muitas vezes, por não existir uma estrutura, talvez pelo próprio Estado, ou mais formal, é deixado ao critério de cada indivíduo fazê-lo ou não fazer, sendo que, se calhar uma grande maioria, não sabe como fazer, não sabe como começar, ou não sabe onde procurar, ou por N razões da sua própria vida não consegue fazê-lo, e isso, obviamente, coloca um handicap futuro à evolução de carreira e à sua adaptação aos postos de trabalho que virão no futuro. O professor acha que nós não deveríamos ter um sistema de ensino que fosse estruturado para acompanhar-nos ao longo de toda a nossa vida, inclusive quase até durante a reforma? E se sim, qual seria os desafios ou como é que isso poderia ser concretizado? É uma ideia, não sei, não lhe consigo responder de facto, é uma ideia. Deixe-me pôr-lhe 3 ou 4 questões de precaução. Não sei se conhece, uma coisa que é muito citada em educação é a parábola de Mateus, aquela que ele diz: os ricos sempre mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. O efeito Mateus, que hoje em educação isso tem um nome que é o efeito Mateus. Quanto mais os jovens tiverem uma educação à partida que seja enriquecedora, que seja desafiante, que seja exigente e que seja completa, quanto mais os jovens tiverem isso, mais preparados estão para aprender no futuro. Portanto, eu acho que essa preocupação de aprender no futuro começa com os jovens. Não pensemos que aprender no futuro vai substituir aquilo que não se aprendeu. E o decisivo, e aí é que o Estado pode ter um papel muito grande, e a escola tem um papel muito grande, é a educação básica, até o 9º ano, é o arranque, o 9º ano. Isto, falando de tudo, falando da leitura. Por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, é um número assustador. Qual é a percentagem de jovens, com estimativa da Unesco, no mundo, que têm dificuldades extremas de leitura? Dificuldades extremas de leitura, estou a dizer que é o suficiente para chegar a uma paragem de autocarros, ter dificuldade em ler o horário. Agora já não existem horários nas paragens de autocarros, julgo eu, mas enfim, coisas deste tipo. 58%, segundo a Unesco, no mundo. Para matemática, dificuldade de matemática, de fazer quanto é que é 10% de 57%. 56% no mundo. Nos Estados Unidos, para ambas as coisas, 20%. Na Europa, que se considera ser o continente mais avançado do mundo, mais evoluído, mais civilizado, mais tudo, 20%. Quer dizer, há 20% dos jovens que têm 15 anos têm dificuldades extremas de leitura. Na Europa. Portugal, 20%. Portugal melhorámos um bocadinho e agora piorámos um bocadinho outra vez. 20%. Ou seja, estes 20% não vão ser educados quando tiverem 20 anos e 30 anos. Não têm dificuldade em ler. Como é que eles vão conseguir? Não é? Quer dizer, podem conseguir, claro, e devem conseguir, e nós devemos ajudá-los, mas é muito mais difícil. Portanto, eu acho que nós devemos ter uma preocupação muito grande com o inicial, com o básico, com a leitura, começando pela leitura. Depois, a seguir, as outras coisas. Portanto, tudo aquilo que os jovens tenham de informação e de capacidade e desenvolvimento é algo que vão aproveitar no futuro e que lhes vai permitir, mais tarde, serem melhores. Têm muito mais facilidade, de certeza, em aperfeiçoar-se na sua área de engenharia informática do que uma pessoa que não percebe nada de informática. Quer dizer, este é que é o problema do efeito Mateus, é que o conhecimento permite obter mais conhecimento e o desconhecimento prejudica o obter conhecimento. Por exemplo, uma coisa que as pessoas falam muito é o chamado o Dr. Google, que é: vou ao Google e fico a saber. Está bem, claro, eu vou ao Google todos os dias 10 ou 20 ou 30 vezes, né? É uma rotina. É uma rotina, quer dizer, obviamente, mas eu sei o que é procurar no Google. E, portanto, eu consigo procurar.
Se eu quiser saber qual foi aquele rei de Portugal que viveu uma altura qualquer, que eu já não sei qual é, e que fez uma coisa importante que eu já não sei qual é, como é que eu vou procurar? Claro. Como é que eu vou procurar? Quer dizer, não consigo procurar. Vou ver todos e estou ali não sei quanto tempo à volta. Portanto, quanto mais conhecimento eu tenha sobre aquilo que quero procurar, eu quero procurar, por exemplo, Dom Manuel o Venturoso. Eu já sei que ele era vivo aí em 1500 e tal, como é que é? Mas eu esqueci-me do nome dele. Eu posso ver em 1500 quem era o rei. Como é que foi? Como é que era? Quer dizer, quanto mais eu souber, estou a dar um exemplo trivial, não é? A mesma coisa da informática. Mais facilmente, ou fico muito menos exposto a ser enganado pela própria internet, que é um Muito problema menos. das fake news hoje em dia, que as pessoas não têm sentido crítico muitas vezes para triar o trigo do joio quando fazem uma pesquisa e são bombardeadas Exatamente. de conhecimento ou de informação. Informação que não está certa. Exato. Mas como é que isso se contraria? Quer dizer, nós podemos ensinar às pessoas 3 ou 4 truques no sentido de, por exemplo, ver uma informação na internet. Descobriu-se um remédio milagroso que com chá de tília cura o Covid, por exemplo, uma coisa assim do género, que é um sonho fantástico. A pessoa vê aquilo, acredita. Pode-se ensinar 2 ou 3 coisas. Olha, vai ver uma revista científica, vai ver se algum site médico, aqueles sites que são conhecidos dos Estados Unidos, da Europa, das clínicas, etc., se algum site clínico reproduzisse. A pessoa, ou seja, dizer à pessoa esta simples ideia, confirma a sua informação através de informações credíveis. Há uma hierarquia de... Isto pode-se ensinar. Mas, essencialmente, o que eu tenho que ensinar para que as pessoas consigam ter sentido crítico sobre a informação é a informação. Ou seja, aquilo que eu preciso ensinar às pessoas sobre medicina ou o que quer que seja é o conteúdo. O Covid é um vírus. O que é um vírus? Um vírus não é uma bactéria. O vírus não se cura com antibióticos. Porquê? Como é que se cura? Como é que não sei o quê? O que são anticorpos? Quer dizer, todo esse género de coisas em que eu sou bastante ignorante, mas enfim, mas tenho pena, não é? Não estou orgulhoso disso, gostaria de saber muito mais. Todo esse género de coisas é que permite às pessoas terem sentido crítico sobre a informação que aparece. Portanto, não há uma espécie de treino contra as fake news. Não há. Quer dizer, há 2 ou 3 coisas que se pode dizer, confirme com uma segunda fonte, faça uma hierarquia das fontes, procure ver qual é a credibilidade da pessoa de que aquilo chegou, mas pouco mais do que isso. Depois, o que é preciso, de facto, é conhecimento sobre o tema. E isso é que nós devemos preocupar-nos o mais possível em que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento.